Olá! Nessa curta videoaula, vou mostrar a vocês como representar certos casos de representações de números e situações especiais representados no padrão I3E754. Começaremos pela representação do número zero. Há duas formas diferentes de se representar o zero na notação I3E754. Ambas se encontram nesse slide. Nesse slide, apresenta a representação do mais infinito e o menos infinito. Na representação de mais ou menos infinito, a parte fracionária é sempre igual a zero em binário. E a parte do expoente se apresenta com todos os bits iguais a 1. Ambas representações se encontram aqui mostradas para vocês. Outro caso especial é a representação do not a number. Not a number é um valor ou um número, é um valor ou um símbolo usado nas linguagens de programação para representar um valor numérico indefinido ou irrepresentável. É, portanto, a representação do resultado de operações inválidas, tais como zero dividido por zero, infinito menos infinito, infinito dividido por infinito, zero vezes infinito, raiz quadrada de x, onde x é um número negativo. O bit do sinal pode se apresentar como 1 ou como 0, não importa. O campo de representação do expoente se apresenta da mesma forma como se representa o mais ou menos infinito. A parte fracionária se apresenta como um número binário diferente de zero. Há, entretanto, uma particularidade na representação da parte fracionária. Essa particularidade está relacionada com o bit mais significativo da parte fracionária. A esse bit chamaremos de A. Se A for igual a 1, vai resultar na representação no que a gente chama de quiet not a number. E se A for igual a 0, resulta na representação no que denominamos signal not a number. No quiet not a number silencioso, não gera nenhuma exceção adicional à medida que se propaga, não gera nenhuma exceção adicional ao resultado da operação à medida que se propaga pela maioria das operações. Mais para frente, em outra aula, vou conceituar para vocês o que significa uma exceção. Como o nome já está dizendo, é uma situação que foge à regra. No caso, pode ser um overflow, por exemplo. No signal not a number, vai provocar a ocorrência de uma exceção ou uma interrupção do cálculo. Está aqui a representação do not a number. Nesse slide aí eu apresento a vocês a representação de números denormalizados. Serve para lidar com o caso de underflow, quando o expoente é muito pequeno para ser representado em 8 bits, ou seja, quando o expoente é menor que menos 126 na precisão simples. O número tem que ser deslocado à esquerda até que o expoente seja igual a menos 126, que é 00000001. Uma representação denormalizada se apresenta da forma como mostrada na figura desse slide. Um sinal se apresenta sob qualquer valor, podendo ser 0 ou 1. O expoente igual a 0 em binário e a fração representada com qualquer combinação de zeros e uns, desde que seja diferente de tudo igual a 0.
Nesse slide, observamos duas figuras. Na figura A, observamos uma abstração da representação de números reais normalizados com capacidade de representação na notação I3E754 de precisão simples. Estão dispostos ao longo de um eixo de números positivos. Pode-se notar que com o menor número positivo normalizado, capaz de ser representado na notação I3E754 de precisão simples, é o número 1,0 vezes 2 elevado a menos 126. Entre esse menor número e a representação do zero, há um vão, um gap. Esse vão de representação de números binários pode ser aproveitado para representar números denormalizados, seguindo-se o mesmo procedimento mostrado no slide anterior. A precisão de números reais dentro da faixa mostrada como uniform space é a mesma. Entretanto, números maiores que 2 elevado a menos 125 se apresentam com uma precisão menor da parte fracionária. Essa tabela aqui, nesse slide, resume tudo o que apresentamos sobre a representação de números reais na notação I3E754 em precisão simples. Estude-a com cuidado, que ela é um resumo de tudo que foi visto até o momento sobre esse assunto. Nesse slide, observamos os casos especiais e os limites absolutos de representação de números na notação I3E754 de precisão simples. Nesse slide, podemos ver o menor expoente normalizado, tá? Que é 0,000001, representa o expoente decimal menos 126. Então, portanto, a menor fração é tudo zero, representa 1,0. Então, o menor número que eu consigo representar na notação de precisão simples é 1,0 vezes 2 elevado a menos 126, que é aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a menos 38, portanto, na base 10. E o maior expoente normalizado são 7 bits iguais a 1, mas o último bit menos significativo do expoente igual a 0. Isso representa o expoente em decimal mais 127. E a maior fração possível é os 23 bits iguais a 1, que é aproximadamente igual a 2,0. Então, o maior número que eu consigo representar é 2,0 vezes 2 elevado a mais 127, que é aproximadamente 3,4 vezes 10 elevado a 38 na base 10. Da mesma forma como mostrado no slide anterior, nesse slide agora observamos casos especiais e os limites absolutos de representação de números em notação I3E754 para precisão dupla. Nesse quadro aqui sintetizamos os limites de representação de números em precisão simples e precisão dupla. E por fim, nesse slide aqui são apresentados os valores de precisão relativa em quantidade de casas decimais na representação de números reais vindos da notação I3E754, tanto para a precisão simples quanto a precisão dupla. Todos os bits da fração são significativos. Para precisão simples, a precisão relativa é igual a aproximadamente 2 elevado a menos 23, equivalente a 23 log de 2 na base 10, que é aproximadamente 23 vezes 0,3. Isso dá aproximadamente 6 dígitos decimais de precisão, se estiver na notação em precisão simples. Se eu tiver em precisão dupla, eu alcançarei 16 bits decimais de precisão. Terminamos essa videoaula por aqui. Até a próxima.